dinheiro é seu, acho que ninguém melhor para cuidar do teu dinheiro que você mesmo, né? Você sabe o suor que é para ganhar, a dificuldade que tá. Então você Uhum. olha ali com os olhos mais apurados, né? E outra coisa também, né? Menos é mais. Você acaba aprendendo, né? Tem um monte ali de indicativo, desculpa. E você vê que Uhum. depois não precisa de tudo isso, né? Te Menos é leva mais. mais tempo, te deixa mais nervoso, te Uhum. consome, né? Então, é como eu te falei, cada parte do método, cada pedacinho é o que vai te levar a ter a assertividade, né? E a rentabilidade é consequência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Que nada mais é que uma live, uma entrevista que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho dois objetivos principais. O primeiro deles é a gente, com esse bate-papo, a gente conseguir inspirar mais pessoas a também conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Porque eu posso ensinar, eu posso fazer vídeos todos os dias, eu posso fazer lives todos os dias, não adianta. Quando tem uma pessoa de carne e osso que passou pelo mesmo processo que a gente passou, a gente acaba se inspirando mais. E hoje eu vou conversar com o Adeilton, que vai passar a experiência dele, os resultados que ele está tendo, as dificuldades que ele teve nesse período e com certeza assim a gente vai conseguir inspirar muito mais gente, né? E um segundo objetivo é a gente conseguir aprender justamente com a jornada do Adeilton que a gente vai conhecer e eu também vou conhecer agora a partir desse nosso bate-papo. Então, Adeilton, quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite, a gente falar sobre algo que é tabu, dinheiro, investimento, mas você aceitou de bom grado ali o meu convite, tenho certeza que a gente vai conseguir inspirar várias pessoas. Como a gente vinha conversando e acabou Uhum. caindo a conexão, como é que a gente se conheceu? Eu esbarrei em ti na internet, como é que foi essa história? Assim, como é que tudo começou? É isso aí, Vinicius, é isso aí. Então, você falou aí a palavra, usou o termo tabu, né? Uhum. E então até para a gente quebrar o tabu, tem um grupo de amigos que a gente se reunia em determinado horário e local, uma vez por semana, para justamente falar do assunto dinheiro, né? Que A gente legal. tá, pra gente estar se inteirando, né? A gente tomava um café ali, era uma hora, 50 minutos, uma hora falando de dinheiro, né? Tirando aí toda Uhum. essa parte, né, de tabu mesmo e conversando ali. E numa dessas conversas, alguém me falou, acho que é o Bruno, né? Eu não sei se ele chegou a fazer o treinamento, etc. Isso eu não sei dizer com certeza, mas foi ele que falou, né? Dos vídeos, do Uhum. conteúdo de YouTube, etc. E ali na hora, né? Eu peguei, entrei, comecei a seguir ali. E ali eu acho que foi o primeiro contato que eu tive, né? Eu comecei Ah, a entrar e ver o conteúdo. Eu lembro que nessa reuniãozinha que a gente estava, especificamente nesse dia, a gente estava usando alguma coisa para mapear o pessoal que produz conteúdo, né, financeiro na internet. uhum. Estava com uma dificuldade ali, muita gente, muito conteúdo, então cada um explicava o que seguia, qual método, quem que se inspirava, e foi o Bruno que me falou aí de você. Eu creio que foi ali o primeiro contato que eu tive aí com a sua pessoa. Bah, que legal. Isso foi quando, mais Uhum. ou menos? Você lembra? Isso daí foi comecinho, deixa eu ver, virada de 19 para 20, 19 para foi em 20. novembro, acho que em novembro mais ou menos. E aí, nessa época, você já investia? Você não investia ainda? Você estava estudando? Como é que era a tua ligação com investimentos nessa época? Não, não, eu já investia em meados de 2008, eu já fazia alguma coisa em relação ao investimento, né? Então, de Bom. 8 a Uhum. mais ou menos 12, mas eram aqueles investimentos baseados em dogmas, né? Ali no dogmatizado ali do gerente de banco, CDB, esse tipo de coisa. Uhum. Então, de 8 a Uhum. 12 era mais ou menos, era só mais ou menos isso daí, mas foi onde eu comecei a ter acesso, comecei a ter vontade mesmo de estar investindo. Mas era, como eu te falei, mais dogmatizado assim, de opinião de terceiro, né? Nada feito pelas minhas próprias mãos. Uhum. E depois de 12 a 15, aí eu já tive mais, aí eu comecei mais a colocar a mão na massa, mas ainda assim era mais renda fixa, né? Tesouro Uhum. direto, aquela explosão do tesouro. Então até 15 eu praticamente não tinha acesso à renda variável, não tinha coragem, não tinha nem vontade, para falar a verdade, né?
E 15 para cá, onde que eu tive acesso à renda variável, aos papéis, e de lá para cá estudando, né? Não é a minha profissão, obviamente, então estudando assim, Sim. superficial e mexendo um pouquinho, né? Essa é mais ou menos a minha experiência até aqui, né? Naquela época, até 2015, né? Eu tava lembrando, a renda fixa ainda rendia bem, né? O Sim, Brasil sim, ainda tinha as taxas de juros lá em cima, então a exato. gente nem tinha essa necessidade de buscar. Hoje a Não, gente vê uma necessidade, não é nem questão de opinião. Ah, será que eu invisto na bolsa? A gente tem uma necessidade para conseguir render o dinheiro a uma velocidade maior, né? E aí, de exatamente. 2015 a 2019, até o fim de 2019 você não me conhecia ainda. Como é que você Não. investia na bolsa nesse intervalo de tempo, assim, entre 2015 e o final de 2019? Então, eu fiz alguns cursos, né? Não foram poucos. Eu fiz aí uns 8, mais ou menos, nesse período. E aí eu ia implementando métodos e tentando pegar o melhor de cada um. Essa que é a verdade. Ia tentando pegar o melhor de cada um e ia ali investindo, ia aprendendo. Às vezes perdia em algum lado, ganhava de outro, entendendo toda a complexidade, né? Que naquele momento eu achava mais complexo, né? Mas enfim, ia pegando uma metodologia de um de outro para mim sobreviver na bolsa. Essa que é a verdade, né? E mais ou menos isso E aí. conseguiu sobreviver. Como é que eram os Consegui resultados? algumas Conseguia quedas. ter resultado normal, assim, era bom? Algumas Olha, quedas no eu até caminho. sim, algumas quedas. Tinha bons resultados, mas eu tinha ali o que mais me pegava era que, mesmo nos bons resultados, eu sentia que não tinha uma metodologia correta, né? Então, assim, o resultado vinha, mas tinha um quê ali de sorte, talvez, né? Então, assim, os resultados eles poderiam ser melhores, e nessas quedas aí dava um pouquinho de como eu vou te dizer? Esmorecia um pouquinho, né? Mas justamente por uma falta de uma metodologia específica, né? Como eu te falei, o melhor de cada um, só que às vezes ela não se encaixa, né? Aí, depois disso, foram 5 anos investindo na bolsa, aí você decidiu Sim, entrar no programa, isso foi em abril, março. maio de Março. 2020? Não, março de Março? 20. Março Março. de Março. 2020? Março de Aí o que. 2020. E o que E que te só pra. levou, assim, qual é o problema que tu enfrentava? Era essa falta de um plano? O que que te levou a tomar a decisão, assim, vou entrar no programa? A falta de um plano, ela acompanhava desde a entrada na bolsa, né? Então, fechava o ano e os rendimentos eram razoáveis, até às vezes bom, só que eu sabia que uma hora não ia dar muito certo, porque como eu te falei, né? Tá chegando no objetivo, no destino, mas tá chegando ali, não sabe meio como, né? E aí veio o famoso circuit breaker, né? Que a gente enfrentou ano passado, né? Aí com o circuit breaker, aí eu falei, Sim. bom, agora é a chave, agora eu preciso, não adianta o melhor de cada um, agora tem que fazer o meu ou pegar uma metodologia. Como eu já vinha uns 4, 5 meses acompanhando os vídeos, o conteúdo, etc., eu falei, bom, vamos estudar aqui, vamos ver o que tem, né? E nessas reuniões que eu fazia com meus amigos, eu já tinha limpado bastante conteúdo, né? Tinha limpado bastante coisa, né? Porque era muita coisa, era muito excesso de informação, era um excesso de metodologia, um excesso de conteúdo que no final eu não conseguia limpar ali aquela gordura e fazer a coisa direito, né? Então veio o Circuit Breaker, eu já acompanhava uns 4, 5 meses o conteúdo, o seu conteúdo, né? E o Bruno, né? Ele falou, olha, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse conteúdo, né? Aí foi onde eu comecei a estudar aí eu entrei no programa, né? Foi março do ano passado, aí bem após o Circuit Breaker. Bah, que show, que legal. Na verdade, esse monte de informação, ele mais atrapalha do que ajuda, né? E você comentou agora há pouco que na tua cabeça investir na bolsa era complexo. E na minha também era, quando eu estava preso também nessa, o que eu chamo de obesidade mental, esse excesso de informação, né? Porque é tanta variável diferente, é tanto indicador diferente para analisar, é tanta projeção diferente, que se a gente for dar bola para tudo, a gente pira.
eu pirava, eu ficava sem dormir. Eu tava em família e tava sempre assim, ó, olhando, poxa, o que será que vai acontecer? Qual é a expectativa, a projeção? E chega uma hora que a gente cansa, né? De ficar buscando, e chega uma hora, poxa, eu quero um caminho claro a seguir. E aí, eu acredito que aí a gente tem muito mais paz, né? Aí eu te pergunto hoje, assim, se tu for traçar um paralelo de antes de março de 2020 e agora, como que tu te sente investindo, assim? Hoje tendo um passo a passo, um caminho claro, e antes, tu percebe alguma diferença? Ah, sem dúvida, né? Tem uma É. diferença muito grande, né? É como a gente está falando, né? De fato, a gente fica ali preso a esse monte de informação e na hora que você limpa e enxerga, né? Traça ali o norte, o objetivo e você sabe o caminho que você está seguindo, isso daí te dá tranquilidade, te dá clareza, né? Uhum. E esses, mesmo já transacionando bastante, né? Venda, compra dentro da bolsa, e eu percebia que aquilo ali não me fazia bem, né? Porque era muita operação, operações desnecessárias, Uhum. e isso daí, como você falou, isso daí faz um acúmulo e cansa a gente, de fato. Cansa. Cansa, né? E tem Uhum. ambiência que não é, como você falou, às vezes está numa reunião de família, não é talvez a ambiência mais adequada para você estar pensando em investimento, né? E com certeza, na implementação do método, o que aconteceu? Isso tudo foi clareando, foi limpando. E hoje, como você perguntou, hoje não, hoje é tranquilo. Hoje talvez eu trabalhe ali, talvez 1, 2 dias no mês, Uhum. isso porque ainda trabalho duas carteiras. A carteira que eu formei em cima do programa e essa carteira antiga que eu tenho desde 15, né? Eu estou Aham. dissolvendo ela, trazendo ela para o programa. Então, creio que talvez, quando eu dissolver ela inteira, está implementado toda dentro do método, dentro da Magar, eu creio que talvez um dia por mês eu consiga fazer o trabalho que precisa ser feito e ainda assim com uma certa clareza, com uma certa, digamos assim, com assertividade maior do que talvez Uhum. trabalhando tanto quanto eu trabalhava antes, né? Não tenho necessidade de trabalhar tanto, ter Uhum. tanto indicador, etc., vender tantos papéis, enfim, estar exposto em tantos papéis também, né? Sim. Não tem essa É, necessidade. é que muitas vezes a gente compensa a falta de clareza com excesso de informação e com excesso de atitude, né? Porque, querendo ou não, a gente fica sempre. Eu lembro de uma época, eu não sei se você chegou a fazer isso, mas eu lembro de uma época que eu olhava todas as noites. Antes de eu dormir, eu sou um cara que eu gosto de dormir cedo. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Assim, desde bebê eu acordo 6 horas da manhã. Meu irmão me chama de louco. Tu é louco, vai dormir. E na época que eu era criança, né? E eu dormia mais tarde para eu olhar como que o mercado abria, as bolsas abriam em Singapura, nos países asiáticos, né? E eu, cara, hoje eu vejo isso, meu Deus, como que eu fazia isso? Eu abria a mão daquilo que eu mais gostava de fazer, que era dormir cedo, só porque eu tinha essa tensão, esse nervosismo constante, Exato. né? E eu quase ferrei o meu casamento justamente por causa de investimentos. Teve uma vez que eu tirei férias, eu estava no exército ainda, eu tirei. Logo que surgiu a possibilidade no exército de tirar férias fracionadas. Antes era só 30 dias, aí surgiu a possibilidade de duas de 15 ou três de 10, se não me engano. E aí eu tirei duas de 15. Aí eu fiquei 15 dias só fazendo planilha de projeção, de cálculo, e eu não fiquei um segundo, Meu assim, que na Deus. época era minha, eu acho que já era noiva. E ela tava pé da vida, assim, ó. Eu quase destruí o meu casamento, que ainda nem era um casamento, sabe? E tanta coisa que a gente perde. Tem um outro aluno que numa mentoria comigo, ele disse assim, cara, chegou um momento que eu não conseguia brincar com a minha filha, porque eu tava sempre pensando, ela me chamava pai, pai, e ela tava conversando comigo e eu não sabia o que ela tinha falado. Porque a gente entra nesse negócio, né, por causa do medo e o medo vem justamente porque a gente não tem um caminho claro, né? E, nossa, quando a gente tem um caminho claro a seguir, quando a gente diminui as variáveis, ao invés de aumentar, a gente tem só o ponto Exato. importante, faz aquilo e deu para a bola, né? E aí o dinheiro começa a Sim, trabalhar por nós. Eu acho que no sim, sim, início a sem dúvida. gente mais trabalha pelo dinheiro. E depois que a gente Claro. tem um caminho, aí a gente consegue pegar o dinheiro e fazer ele trabalhar pela gente, né? E essa transformação, na minha vida, assim, também, eu acabei revivendo algumas coisas. Cara, não tem preço. Vale mais do que rentabilidade, né? Porque às vezes a gente se chicoteia, às vezes a gente se maltrata todo santo dia, toda semana,
e dar aquela desculpa para a gente mesmo, é para o meu futuro, é para o nosso futuro. Quando, na verdade, o processo ele tem que ser mais simples, senão tá errado, não é investimento, aí se torna um outro trabalho, né? E, Perfeito. Adeilton, que resultados aí você está conquistando com a ajuda do programa, do passo a passo aí no último ano que fechou agora, né? Um ano e pouquinho de aplicação do método. Exato. Bom, quando eu fechei o treinamento, o que eu fiz? Foi bem rápido ali, acho que coisa de 10, 12 dias eu concluí. Né? Como eu já tinha talvez Uhum. uma expertise e também é bem didático, né? É bem tranquilo de você fazer toda a trajetória. Aí o que eu tive? Eu tive só a Que bom. tranquilidade, né, de já não fazer amargar de uma única vez, como eu já tinha esses investimentos numa outra Uhum. carteira. Então eu estudei de começar a amargar do zero, usando recursos dessa carteira, né? Então, o que eu fiz? Eu fui entrando, fazendo o checklist, né, apropriado e da carteira Uhum. antiga. Então já fui limpando e fui começando a amargar. Uma outra coisa que também me ajudou bastante, o que acontece? Deu o norte da diversificação. Como eu te falei, a gente acaba entrando em Uhum. muitos papéis, né, fixando a ideia da diversificação, que é muito válida, que é necessária, inclusive. Só que, tipo assim, tinha, sei lá, talvez Uhum. 20% em renda fixa, 70% em ações, 5% em fundos imobiliários. Então, assim, não tinha uma clareza, não tinha né, um Uhum. método certo. Então, assim, estudando o que cada papel tem a função dentro da nossa carteira, também deu uma ajuda bem significativa, né? Para você entrar Que legal. com o percentual correto. Isso daí foi fator determinante assim para formar a Magar, né? Enfim, vi ali Uhum. o treinamento, foi rápido, comecei a montar a Magar e por mim mesmo eu falei, eu só vou fazer o rebalanceamento depois de um ano, né? Então, meu primeiro rebalanceamento foi Uhum. agora em abril, né? Os aportes eu fazia Show. mensalmente, bacana, porque toda vez, apesar de ter visto rápido o treinamento, toda vez que eu ia fazer um aporte, eu voltava lá no método, né? Voltava no material, voltava nos vídeos, enfim. E ali, na hora do aporte, eu acabava estudando de novo, né? Estudando, olhando, Uhum. verificando e entrando aportando no papel certo, no momento certo. Então, assim, agora, como eu te falei, fez um ano, eu cheguei a estar com uma rentabilidade acima de 50% em determinado momento. Uhum. E hoje eu estou em torno de uns 40, 41% de rentabilidade, enquanto que essa carteira mais antiga, ela está numa rentabilidade na casa de 28%, para você ter ideia. Poxa, que legal. E só Uhum. exposta basicamente em ações, né? Então é legal, mas você vê, né? Uma carteira bem mais antiga, dá bem mais Uhum. trabalho e a rentabilidade não é tão significativa como uma carteira de um ano apenas, né? Uhum. Entende? E da Magar, quanto que você tem mais ou menos em renda fixa? Você tem também renda fixa dentro da Magar? Tenho renda, tenho sim, eu tenho Mais ou menos quanto por 40% em cento? renda fixa. Cara, olha que 40, louco, né? Olha que louco. 40%. E a outra é só ações. Só ações, só ações. Isso é muito louco, né? A gente acha que tem um Uhum, grande mito no mercado financeiro que eu vejo muito pouca gente falar disso e eu gosto de falar bastante porque é algo que a gente precisa quebrar. Muita gente tem medo de investir na bolsa por causa daquela máxima, aquela frase que diz assim, ó, quanto mais risco eu tenho, mais rentabilidade eu tenho. E as pessoas ficam exato. pensando assim, ó, bom, para eu ter mais rentabilidade eu tenho que ter mais risco, mas eu sou conservador, eu não sou tão Uhum, arrojado. Então, para mim o que resta é aceitar migalha, eu aceitar o resto. E aí eu fico na poupança, na renda fixa, quando na verdade, olha só o teu caso, ó, você tem uma carteira que foi montada antes só com ações, ou seja, um maior risco sim. e rendeu 28%. Essa outra carteira está rendendo 40%, já rendeu 50%, mas é normal oscilação, né? Uhum, Pô, dizer que 40 está ruim em um ano é sacanagem, né? Subiu 50% e aí tem oscilação normal no curto prazo. E, sim. poxa, ela está rendendo 40% mais que a outra, tendo, Uhum, inclusive, só 60% na bolsa. O resto está num sim, grande porto seguro, né? Que são os sim, investimentos de renda fixa. Então, o sim. teu próprio resultado mostra que
mais risco não significa mais rentabilidade. Eu preciso ter uma lógica, a metodologia que faça eu ter resultado. E eu gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas acham assim, ó, é o Vinícius, é o Adeilton, que eles têm experiência, eles sabem investir há mais tempo, quando na verdade é a nossa disciplina, é a nossa lealdade à Claro. metodologia. Não é a gente que é o bam, bam, bam. Claro que a gente selecionando bem, usando a ferramenta bem, a gente vai conseguir ter um bom resultado. Adianta eu pegar o Vinícius um prego, pegar uma pantufa e tentar pregar na parede? Não, ele tem que saber usar a ferramenta, né? Mas se eu não tivesse a ferramenta, se eu quisesse botar o prego com a mão na parede, não ia dar muito certo. E a gente acha que, poxa, eu preciso de mais risco, eu preciso ter uma super expertise, quando na verdade quem nos dá o resultado é a metodologia, se a gente aplica bem ela, né? E já quero te dar os parabéns, porque, poxa, um resultado incrível aí em 12 meses, né? 40% de rentabilidade é um resultado super incrível, parabéns. E de lá para cá, Deilton, em todo esse caminho a gente teve alguns momentos que as ações subiram, outros que as ações caíram, principalmente ali de junho, julho até setembro, outubro as ações caíram. Você conseguiu ver na tua carteira ali que as anti-ações estavam, sempre tinha esse contraponto, se valorizavam, faziam esse trabalho mesmo de seguro? Foi perceptível que você estava sempre em alta nesse período todo? Não, sem dúvida, né? Como eu te falei, logo na montagem da Magar, quando eu incluí os papéis baseados em ações, logo na sequência eu já entrei com seguros, né? Então, quer dizer, a metodologia já funcionando aí, né? Na hora que teve essas baixas, sem dúvida, eu já enxerguei ali, né, as anti-ações fazendo ali o contrabalanço, né? Que legal. E outra, eu costumo falar, né, ainda nesse grupo que a gente conversa, o que eu falo? Além da rentabilidade, que é óbvio que a gente está em busca da rentabilidade, né? Não tenho nem dúvida. Mas o trabalho que eu tinha com essa carteira antiga em relação a essa carteira nova de apenas um ano, né? Isso daí vai até além da própria rentabilidade, enfim. A gente está procurando a rentabilidade, mas é como você falou, é deitar, dormir. Eu já enxerguei logo nessas pequenas oscilações, né? Volatilidade que seja, eu já vi ali os anti-ações trabalhando e fazendo um trabalho. Mas você vê a carteira que eu não tinha anti-ação, eu não enxergava que era necessário, que eu só enxergava ter mais papéis, né? Ter mais papéis para mim estar menos vulnerável, e não é verdade. Então, vulnerável, bastante vulnerável às percas, porque não tinha esse contrabalanço. Então, sim, foi rapidinho ali, nessas oscilações aí, mesmo que pequenas ou num curto prazo, já deu para ver. Dá, só abrir ali o aplicativo, dar uma olhada que está explícito ali que é necessário, né? Necessário e que acontece mesmo, né? E isso que é o que nos dá paz, né? Você tem noção, assim, de quanto tempo você dedica hoje, comparando, assim, tipo, antes você dedicava tantas vezes mais tempo do que agora? Você tem mais ou menos uma noção disso? Tenho sim. Como eu te falei, como eu não tinha um método, então, assim, entrava dia sim, dia não, a semana que entrava todo dia para estar estudando, para estar analisando os papéis, né? Hoje não, hoje eu faço uma vez por semana, vai mais ou menos 40 minutos, para mim realmente só olhar. E quando eu vou tomar ações, no caso de aporte mesmo, aí vai uma horinha mais ou menos. Então eu dedico ali 30 minutos por semana, mais uma hora no mês, que é a hora do aporte, né? Do aporte. Então, exato. E nesses 30 minutos por semana é mais olhar como é que está acontecendo assim mesmo, como é que está a oscilação. Sim, é para preencher. Então, isso eu estou colocando ainda para preencher os meus gastos pessoais, né? Não junto com a organização financeira, né? Exato, não. Na hora de me organizar, eu termino ali a minha organização semanal, né? E que não deixa de ser um método também, né? Sim. Dentro do programa. E ali depois eu dou uma olhadinha no aplicativo, vejo como é que tá. E talvez ali eu começo a pensar ali como que vai ser o meu aporte mensal, né? Mas ainda não tomo nenhum tipo de atitude, nem gasto mais tempo do que deveria, não. Deixo daquela uma horinha dedicada realmente, né, a Magar.
Amagar. Então, Ah, que show. exato. Isso é muito importante, né? Eu considero, aqui em casa a gente sempre faz na sexta-feira esse Exato. acerto de conta semanal, assim. Eu acho que até Exato, eu comento também. no programa que a gente faz na sexta, faz anos que eu faço na sexta-feira. E isso nos dá clareza de onde a gente está gastando e muitas vezes a gente consegue até aportar mais dinheiro, né? E quando eu aporto mais, eu Exato. consigo acelerar a minha construção de patrimônio gigantesco, de forma gigantesca. Imagina, se eu invisto um valor e eu consigo investir um dobro, é a mesma coisa que eu ter 100% de rentabilidade. Então, se eu tenho o domínio do meu dinheiro, eu não preciso nem ter uma outra rentabilidade para conseguir acelerar minha jornada, né? Então, eu tendo o controle e eu investindo de forma eficiente, melhor ainda. E, poxa, antes você olhava um dia sim, um dia não. Agora, o aporte em si, o investimento, uma vez no mês, né? A diferença que isso é. É, E, isso. e Às desculpa ter vezes eu cortado, pode olhava, falar. imagina que isso. Às vezes eu olhava duas vezes num dia. Às vezes eu olhava na Uhum. abertura, no fechamento, vendia, comprava ali, né? Aquele tempo era quase um day trader, quase, né? Aham. Porque já comprava hoje, amanhã já estava vendendo, né? Então olha, era bem cansativo mesmo, viu? E o pior é o cansaço mental, eu acho, né? Aquilo que nos faz olhar, né? Sim, A insegurança que a gente tem por não saber exatamente o que está fazendo, porque é isso que faz a gente olhar, né? Eu olhava justamente por conta disso. E você consegue hoje olhar uma vez por mês, mexer uma vez por mês, uma vez por semana, fazer o controle financeiro e tal, justamente por causa do teu resultado. E eu gosto de perguntar se você realmente conseguiu ver nos seus investimentos, mesmo que no curto prazo as anti-ações atuando ali, porque eu acho que quando a gente vê com o nosso dinheiro agindo é diferente. Ah, o Vinícius sim. mostrou lá 5, 10, 15, 20 pessoas que dá certo, mas será que comigo vai funcionar? E aí, quando funciona com a gente consegue ter essa paz, essa tranquilidade. Né? Justamente, né? Sem dúvida que na hora que você vê acontecendo, mesmo que a curto prazo, né? Como a gente já falou, não tem um Uhum. prazo assim, suficiente para. É o que dá tranquilidade, o que a gente põe a cabeça do travesseiro e descansa, né? Você sabe que, enfim, alguma coisa que vai acontecer, a volatilidade que vai acontecer ali, você tem uma segurança maior. Além da Uhum. clareza, né, que eu acabei de falar, o seu checklist está Isso é o mais mais importante. apropriado, né? Sem dúvida, acho que o conjunto, viu, Vinícius? Acho que cada um tem cada parte do processo, né, baseado no método, tem o seu, né, faz o crivo ali para no final dar certo, né? Uhum. Vai te melhorando, né? O próprio checklist, você vai se aperfeiçoando e vai tomando atitudes corretas. Enfim, vai ficando mais sóbrio para fazer as coisas e mais tranquilo. Você vai ficando, enfim, quando você vai ficar mais tranquilo, vai fazendo os acertos melhores, né? Vai acertando Uhum. mais, né? Faz sentido, até porque às vezes se a gente está nervoso e não sabe se está fazendo a coisa certa, a gente tem um viés mental que é o viés da confirmação, né? Que até o cara Uhum, que escreveu esse livro aqui, o Daniel Kahneman, que fala sobre o viés da uhum, confirmação. Que muitas vezes eu me peguei fazendo várias vezes isso. Quando eu não tinha uma metodologia clara para selecionar ações, muitas vezes eu via uma dica, via uma recomendação, via muita gente falando, aí eu ia lá olhar, e quando eu ia olhar, eu podia até ver coisa ruim. Mas aí não, mas isso aqui tá bom, mas isso aqui tá bom. Ah, vou investir. Mas não era por causa da minha análise, era porque eu tinha visto um monte de gente falando bem, né? E quando tu é o sabe o dogma, que tá né? fazendo, e quando sabe o que É o tá dogma de fazendo, opinião. aí você vai acertar mais, porque é você que está tomando a Sim, decisão e sabe por que está claro. tomando a decisão. Não Sim, incorre claro. nessas influências externas, né? E o dinheiro é seu, né? O dinheiro é É. seu. Acho que ninguém melhor dá para cuidar do teu dinheiro que você mesmo, né? Você sabe o suor que é para ganhar, a dificuldade que tá. Então você Uhum. olha ali com os olhos mais apurados, né? E sem dúvida. E outra coisa também, né? Menos é mais. Você acaba aprendendo, né? Tem um monte ali de aditivo, um monte de coisa para você estar olhando, de indicativo, desculpa. E você vê que Uhum. depois não precisa de tudo isso, né? Você vai ali Não, certeiro, te né? consegue resumir só no que interessa, Exato. só no que É, importa. E aí não precisa o olhar menos aquele é mais. monte de número. Exato. E te Menos é leva mais. mais tempo, te deixa mais nervoso, te Uhum. consome, né? Então, é como eu te falei, cada parte do método, cada pedacinho é o que vai te levar a ter a assertividade, né? E a rentabilidade é consequência. É consequência desse processo. Até eu tenho aqui, ó, aqui em cima, deixa eu dar uma empinadinha aqui, ó. Então, tá.
Foco no processo. Porque se eu Isso. foco no processo, o resultado é inevitável. Muitas vezes a gente Exato. fica focando só na colheita, né? Eu quero ter a rentabilidade, eu quero... Calma, foca no processo, aprenda a plantar, aprende a adubar, aprende a passar o fertilizante, aprende a fazer a manutenção, os rebalanceamentos, fazer os aportes. Beleza, o resultado é isso. Se eu quero uma maçã bonita, eu vou focar na macieira, eu não vou focar na maçã, eu não fico pensando na maçã, eu só foco na macieira. Como que eu faço a macieira crescer saudável? Ela vai dar maçã. Então, se a gente foca no processo, né? Aí talvez está um dos Uhum. grandes pontos cegos da maioria dos investidores. É focar no resultado e não focar no processo. O resultado só Exato. vem se o processo for bem feito, né? Exatamente. Ou, como eu te falei, às vezes o resultado ele até vem, É, mas do método que eu te falei, você sabe que uma hora vai dar ruim, né? Uma hora é, não vai vir. aham, E você não vai saber nem onde você errou. exato. Esse Você não que é o tem nenhum pior. aprendizado, né? Ele É, não é entendeu? replicável. Aí vira realmente, não é. Então, assim, os acertos você não consegue replicar, porque você não sabe onde acertou, e os erros Uhum, você também não consegue corrigir. Simplesmente, você viu que despencou a rentabilidade, você fica meio perdidão ali, né? uhum. Então, É o legítimo, vai exatamente. indo dando orelhada. É o legítimo, É, né? vai batendo todo lado, aí vai chegando, né? Isso não é Aham. bom, isso não é certo, não. Não é legal, não. Não. Naquela parte da tranquilidade, da paz, aí não existe, né? Se eu não sei replicar, é que muitas vezes a gente acha que é uma grande porrada que vai mudar minha vida, eu vou sair do 1.000 para o 1.000.000. Não é assim que o negócio funciona. Uma consequência, um acumulado de acertos que vai Sim, fazer eu chegar lá. O investimento ele é muito mais ligado a uma maratona do que uma corrida de 100 metros, né? Só que a gente é exatamente. enfeitiçado por anúncios, por esse tipo de coisa que nos ativa a ganância. A gente acha que é uma porrada que tem que dar. Não, eu tenho que saber fazer isso com o passar do tempo. Aí sim eu chego Isso, num processo inevitável, né? E exato. Adeilton, pode E falar, eu ia outra, te cortar aí. Uhum. aí que tá, né? Como tá bem explícito no programa, né? Cada papel tem um fundamento dentro do processo. Isso daí é, isso daí Uhum. que faz Foi bom tocar muita nessa diferença, parte. muita Foi bom diferença. tocar. Eu tinha notado que tinha esquecido de falar. Mas Uhum, esse foi um ponto que me chamou a atenção, que você comentou agora há pouco aqui. Quando a gente pensa num time de futebol, por exemplo, time de futebol, ele não é um monte de louco chutando uma bola tentando acertar na rede. Cada jogador ele tem uma função específica, né? Tem o zagueiro, tem o ala direita, a esquerda, o volante, o meio exato. campo, o atacante. Quando a gente vai olhar um time de vôlei, é a mesma coisa. Tem o líbero, tem o bloqueio, tem isso e aquilo. Não entendo muito de vôlei. Mas se a gente for olhar aquilo que precisa de estratégia, cada coisa tem uma função. E quando a gente pensa que investir na bolsa é só pegar um atacante, digamos assim, que as ações digamos, o atacante da Magar, né? Como é que eu É, boto o atacante para ser goleiro? Como é que eu boto o atacante para ser zagueiro? Como é que eu boto o não tem atacante para ser como, meio-campo? Não. Ele faz não tem gol, mas como. agora quem que vai me defender? Quem que vai ser o cara que vai dar aquela assessoria, né? Então, quando eu penso, Exato. foi legal tocar nesse ponto. Quando eu penso em investir, eu preciso fazer uma seleção de investimentos. O que é uma seleção? É tipo a seleção brasileira. Eu escalo investimentos que cada um vai ter uma função e o conjunto vai me dar um resultado melhor do que Exato. individualmente aqueles jogadores ali, né? E é isso que faz a Inclusive gente ter o pro resultado, momento. né? Exato, Como? Cortou aqui inclusive bem na pro hora. momento, né? Inclusive no momento, porque às vezes tem papel que você está vivendo ali um momento que ele não é atrativo, né? Uhum. Então, fundos imobiliários, enfim, fundo, ação, cada um faz sentido, talvez até para um momento, né? Talvez uma pessoa que Até para queira o se arriscar momento. mais, pode arriscar um pouquinho a mais, pode colocar um pouquinho mais ali nas ações. Pessoa que está mais tranquila, não precisa se Uhum. expor tanto. Então, tendo a clareza de qual que é o papel do investimento dentro da tua carteira, também te traz uma clareza e a rentabilidade vem, conforme a gente já conversou, né? Uhum. Sabendo bem o fundamento, dominando o fundamento, eu gosto até que a gente comece a destruir o método, né? Porque a melhoria vem com Uhum, a destruição. Só que eu não posso abandonar o fundamento. Então, se eu sei o sim, fundamento, se eu sei a combinação, se eu sei a função de cada um, se eu sei selecionar, eu posso mudar uma coisa ou outra. Ontem eu estava conversando isso com o Guilherme Ramos, que fez uma live sempre em alta comigo. O método, ele é a estratégia central, é, digamos, a coluna. Aí tem as vértebras, tem ali algumas coisas que eu posso mudar, que estão acopladas, que são auxiliares ali, e que eu posso dar uma mudada numa coisa ou outra, desde que eu não fira a estratégia, né? Isso aqui são as táticas. Então, isso, com o tempo, a gente vai até
muita coisa nova eu testo para ver se a gente consegue evoluir, a gente já consegue ter alguns sinais de teste que a gente faz, e aí vai sempre melhorando o método com base nos testes, não é com base em achismo ou opinião, né? Mas Exato. sempre seguindo essa linha central que é a estratégia, o fundamento em si, né? E Adeilton, você teve alguma dúvida assim na hora de entrar no programa? Alguma coisa passou pela tua cabeça? Ah, acho que não. Teve alguma coisa que passou pela tua cabeça? Como é que foi isso lá em março? Não. Bem tranquilo, porque, como eu te falei, já acompanhava uns 4 ou 5 meses, né? Uhum. E eu não entrei antes porque também a gente estava aí nessa reunião, Quebrando Tabu, já estava fazendo uma limpeza ali de conteúdo, né? Então, naquele momento, talvez ali uns 2 meses, vendo aí o conteúdo, eu já tinha interesse em entrar, né? Mas, como eu te falei, eu ia limpando outro conteúdo que tinha e, enfim, na hora que eu tive essa clareza, que eu limpei os outros conhecimentos que eu tinha, né, que eu acompanhava, aí eu entrei no método, não, tranquilo. Aí eu apenas estudei e assisti, né, para mim ter certeza de que era viável, que era aquilo mesmo. E aí foi um aninho aí implementando devagarinho, como eu te falei, né, destruindo a outra carteira, né, vou usar esse termo, e vendo acontecendo do lado de cá, né. E agora não, agora mais que nunca, já tem um ano e pouquinho, né, já, como eu te falei, vou migrar a carteira inteira para minha Magar, está construída ali a Magar, está completa. Então naquele momento não tinha Nenhuma muito não, dúvida. porque muito conteúdo que eu assistia, seja no YouTube, seja aqui, fazia já muito sentido, né? Já fazia sentido, então não era coisa assim, né, que não fazia sentido. Em nenhum momento eu peguei algo que não faria sentido. Né? Talvez as anti-ações, para mim, naquele momento, não que não faria sentido, mas eu não conhecia qual papel ela ia ter dentro da minha carteira, né? Então, isso daí só eu entrando no método para mim ter, porque você não ia conseguir esclarecer isso, né? Por mais que você falava ali de anti-ações, do papel dela, mas enfim, não tem como, né? Só entrando mesmo no programa para saber. Então, eu tinha um pouquinho de talvez curiosidade para saber qual papel ela teria dentro da minha carteira, mas dúvida não tive não. Porque, como eu te falei, todo o conteúdo, tudo que eu via fazia sentido já, né? Então, foi tranquilo. Que show. É que dentro do programa tem um passo a passo, né? Eu pego do zero e a gente começa a construir tudo aquilo, né? Mesmo que eu queira no conteúdo, nas redes sociais, assim, o conteúdo que eu produzo, o conteúdo gratuito, né, é para pessoas que já investiram, para quem nunca investiu, para quem não sabe o que é Bolsa de Valores, para quem já sabe. Então eu pego vários públicos diferentes, porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a conseguirem duas coisas. Primeiro, sair só da renda fixa, porque senão a velocidade é muito baixa. E segundo, parar de ficar exposto a perder dinheiro, porque as ações podem cair a qualquer momento, né? Então eu não consigo pegar como eu pego pela mão, assim, do zero, passo a passo, e a gente vai construindo conhecimento como é no programa. Então com certeza fica bem mais fácil lá, né? E teve algum conteúdo meu, assim, que te marcou? Teve um ponto, assim, que te fez tomar a decisão, vou entrar no programa, ou foi o consolidado dos conteúdos que você já vinha assistindo? Teve alguma coisa que marcou ou não? Então, como eu te falei, né? Se, mesmo nesses conteúdos conectados, né, que você ali não consegue dar uma sequência, se eu tivesse visto algo que não faria sentido, né, como eu te falei, eu estava limpando o conteúdo, então o seu fatalmente ia para essa limpa também, sem problema nenhum. Mas enfim, eu não Acabou ia dar ficando. andamento. Acabou ficando, então já fazia sentido, né? E acho que não, acho que a somatória, né? A somatória e principalmente a questão do estar sempre alta, né? Isso daí é um chamariz que chama, né? Que faz sentido, né? Porque quem não quer tá em alta sempre, mesmo sabendo do ciclo, né? De altas e de baixas, mas você quer estar sempre em alta, né? Então, vindo de um circuit break ali, esse aí foi o fator predominante, assim, né, para estar entrando. Fora o conteúdo que vinha, né, que eu vinha analisando ali diariamente, eu ia vendo ali nas mídias sociais. Que show. Pra galera que não sabe o que é Circuit Breaker, gente,
Lá em 2020, ali em março, teve vários momentos, 6, se eu não me engano, momentos de quedas de mais de 10% nas ações em um só dia. E aí o nome desse processo é Circuit Breaker, né? A gente, tem Sim. bastante gente que não sabe, né? Eu não sabia, a primeira vez que eu vi esse negócio, meu Deus, que bicho é esse Circuit Breaker? E aí só porque talvez tenha algumas pessoas que não saibam o que é esse tal de Circuit Breaker, né? E, Adeilton, que dica que você daria para quem hoje está decidido? Quero me tornar um investidor sempre em alta, quero me tornar uma investidora sempre em alta, fruto da tua experiência, assim, o que fazer, o que não fazer, não sei. Que dica você daria para essas pessoas? Não, se já está decidido, já é um caminho, né, muito bom. Já está no processo. Mas como você falou, é focar no método, né? Eu, particularmente, se eu Uhum. pudesse, aliás, eu falo, né, aqueles que procuram algum tipo, eu não sou tão indicado, né, a estar dando opiniões, essa não é a questão, né? Eu trato da minha carteira. Mas aqueles que me perguntam, foca no Uhum. método, confia no método e foca, né? Porque eu tive a experiência, como eu te falei, de tentar aplicar diversos métodos, né? E a gente se perde. Então, eu, Uhum. particularmente, aqueles que eu converso, se eu pudesse dar uma opinião, é justamente isso. Foca no método, não fica misturando. Hoje tem muito conteúdo. Do que você procurar, você acha muito conteúdo, né? Uhum. De fato. Só que eu acho que esse excesso ele não faz muito bem, não. Eu acho que ao invés de impulsionar, ao invés de acelerar, eu tenho comigo que ele faz um efeito contrário. Então, se está Uhum. dentro do método, se está com vontade de fazer, vai, faz. E na hora que estiver dentro, foca no método, né? No, como a gente conversou, o resultado ele vem, ele acontece. Mas se no meio do caminho desviar, é, enfim, ficar fazendo coisas diferentes do que está ali no método, talvez não venha o resultado esperado, né? Então essa é a Uhum. minha opinião. Se eu pudesse dar um conselho, né, digamos assim, é o conselho que eu daria. Uhum. Bah, que show, Adeilton. Prazerzão te Tá bom? conhecer, prazerzão em te ter essa Imagina, que isso, cara. conversa. Te agradeço Valeu. aí de coração por a gente poder fazer esse bate-papo. Não tenho dúvidas assim que essa conversa vai inspirar muitas pessoas e vai ajudar muita gente a conseguir Tomara. romper essas travas e ir para ação para ter resultados semelhantes aos teus, né? E o mais legal disso tudo é que os teus Uhum. resultados, a tua paz, a tua tranquilidade, que leva também ao resultado, isso é só o começo, né? Um ano de aplicação do método. Então tem muito mais coisas por Sim, vir. Talvez aí, se você tem. aceitar, a gente faça mais lives, com uma por ano, para acompanhar os Sim, vamos. resultados. Mas muito legal te Vamos que conhecer, vamos. conhecer a tua história. Obrigado. Estamos à disposição. A gente vai se Beleza? falando aí. Falou? Beleza, Abraço. combinado então. Qualquer dúvida que tiver também, estou sempre à disposição. Forte abraço, tudo Ah, bom. sempre eu tô lá. Um abraço. Até. Fique em paz. Tchau, tchau.